porradaria com uma história interessante. Harry trabalha numa empresa de carros forte que tem que fazer todo esse trajeto de pegar o dinheiro de um local específico e trazer para a base dele. Essa é a história principal, a história base. Porém, é um filme do Guy Ritchie, então tem que ter algum elemento a mais. Guy Ritchie também dirigiu Aladdin, também dirigiu Sherlock Holmes. Ele é um diretor muito comercial e autoral ao mesmo tempo. Quando ele tem domínio do projeto inteiro, ele consegue ser bem autoral, câmeras bem autorais, história bem autoral. Agora, quando ele é um diretor meio que contratado, como foi o caso do Aladdin, por exemplo, ele tenta emular a câmera dele de vez em quando, mas geralmente é uma coisa mais enlatada, mais... eles compram mais o nome do diretor do que o talento dele. Nesse caso, ele consegue mesclar muito bem. Ele consegue ter os momentos criativos dele e os momentos que ele fica um pouco mais engessado e enlatado. São poucos, mas existem. Uma coisa que eu recomendo bastante é você se afastar dos trailers, porque o trailer entrega boa parte da história e da motivação do Harry. O Harry, aliás, que quem faz é o Jason Statham, ele continua sendo o mesmo cara de sempre. Tem os queridinhos do Guy Ritchie também, mas o Jason Statham é o Jason Statham em praticamente todos os filmes que ele faz, ele não muda tanto. Mas é aquilo, se você está procurando um filme do Jason Statham, quantas vezes eu já falei Jason Statham? Deixa aqui nos comentários. Quantas vezes eu vou falar Jason Statham até o fim do vídeo? Ele continua sendo o Jason Statham que você está acostumado que seja o Jason Statham. Acho que eu falei muitas vezes. E da história, quanto menos você souber, melhor. Porque ela é bem intrigante, ela é interessante, tanto o jeito como ele é filmado, quanto como é editado. O diretor ele não deixa perder muito tempo, já coloca você direto na história, direto na ação, para você prestar atenção desde o primeiro minuto. É recomendado, sim, eu recomendo bastante que você preste atenção no filme desde o primeiro minuto, porque vai enriquecer bastante a sua experiência em relação ao filme se você já estiver prestando bastante atenção. Não que seja um filme cabeça, que se você não prestar atenção a todo instante, se você desviar o olho, você não vai perceber. Não é esse tipo de filme, você consegue entender toda a história. Só que seria bom, quanto menos distrações, melhor. Principalmente no começo, conforme eu falei, porque ele já pega e já te joga na história. E ele consegue editar de tal maneira o filme que ele prende o espectador. Eu fiquei preso no filme. Quando eu comecei a assistir, já é uma história envolvente desde o começo. Tá, os primeiros minutinhos é um pouquinho intrigante, para dizer o mínimo. Depois ela vai se arrastando, você vai percebendo a importância do personagem do Jason Statham para a história e como vai mesclando e tendo algumas passagens de tempo e vai ficando mais envolvente a história. Ela vai prendendo mais o espectador porque você vê pedaços isolados ao longo da trama. E quando junta tudo, conforme você vai juntando a história na sua cabeça, fica mais interessante sim. Aí você fala, ah, por isso que ele fez isso nessa parte do filme e por isso que ele fez aquilo naquela parte do filme. Começa a fazer mais sentido. O começo talvez seja um pouquinho deslocado, mas é intencional, para depois do meio pro fim do filme se tornar uma coisa mais importante ainda. Eu, por exemplo, fiquei com vontade de rever o filme agora que eu sei algumas informações que eu não sabia no começo. É um tipo de filme que dá pra ser revisto mais facilmente. Tem filmes que, sinceramente, não tem mais necessidade de ficar revendo tanto. Mas esse, mesmo sendo uma história mais simples e a gente já acaba meio que sabendo uma coisinha ou outra, é legal rever porque você consegue compreender melhor ainda a motivação do Harry. As partes de ação são bem dirigidas, dá pra entender o que está acontecendo, mas não é só isso, não é só porrada e bomba, explosão e tiro. Tem uma história, tem um drama, por isso que eu não queria que você assistisse o trailer. Vai direto ver o filme, pula o trailer. Assiste o meu vídeo, não tem problema, aqui não tem spoilers, eu tô evitando ao máximo de dar spoilers aqui. Ele tem um drama interessante, ele tem uma motivação, não é só porrada pelo fato de ser porrada, não é só tiro pelo fato de ser tiro. No começo parece que é, mas conforme você vai entendendo a história, entendendo a motivação do Harry, você consegue compreender a necessidade de algumas partes dramáticas.
Tem uma coisinha ou outra que o roteiro facilita, que eu achei zoado, que do nada acontece uma facilitação ou outra aqui, uma facilitação ou outra lá, só pro personagem do Jason Statham ser o personagem do Jason Statham. Se você tá entendendo, deixa aqui nos comentários. Mas fora essas pequenas facilitações que me incomodaram um pouco ao longo do filme, é legal. Tem uma trilha sonora também muito boa, bem interessante. Ela pontua vários momentos do filme e consegue ditar o ritmo do filme, o clima do filme logo no começo. O Guy Ritchie, ele sabe fazer esse tipo de coisa, edição bem feita, uma trilha sonora legal. Quando ele consegue fazer um filme mais autoral, ele tem mão pra isso. Infiltrado. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Eu acho que eu falei Jason Statham 10, 11 vezes.